Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas de refrigeração hoje, que é a primeira aula de vocês nesse nono período da engenharia mecânica, num período que já está bem para frente e já conseguimos ver o final, conseguimos já ver a luz no fim do túnel, não é aquela para nos matar, aquela para a gente ter sucesso. Então vamos tentar dar o máximo nessa matéria que é bem importante para o futuro profissional de cada um de nós. Beleza. Primeira coisa, eu quero só mostrar aí o que a gente vai ver nessa disciplina, sistemas de refrigeração. Como o próprio nome diz para a gente, o que a gente vai aprender aqui? Projetar sistemas diversos de refrigeração, desde câmaras frias, sistemas para conforto, como o ar-condicionado. Então, tudo isso vai estar englobado na nossa disciplina. Quais são os conteúdos que a gente vai ver? Primeiro, tem os sistemas de compressão de vapor em único estágio. Vou dar aqui uma breve introdução antes, né, do que é um sistema de refrigeração, o que é um refrigerador, para que ele serve. Vou falar um pouco sobre o ciclo de Carnot de refrigeração, que é o mais básico possível. E a partir disso, a gente vai passando para os outros, que a gente tem o sistema de compressão de único estágio, tem o sistema de compressão de vapor de múltiplos estágios, tem um sistema de absorção. Depois disso que a gente já estudou os ciclos, então, até o número 3, são os ciclos de refrigeração que a gente tem em cada equipamento. Depois disso, a gente vai para os próprios equipamentos em si. Então, primeiro tem o compressor, vamos aprender como é que é o projeto do compressor, qual é o fator de escolha de um compressor. Depois, a gente vai para condensadores, com os condensadores também da mesma forma. Os evaporadores, depois os acessórios do ciclo de refrigeração, vocês vão ver as válvulas, filtros, tudo isso que vai ter dentro de um sistema de refrigeração que está englobado em acessórios, a gente consegue dar uma olhada nisso também. Depois temos isolamento térmico, esse isolamento térmico é bem importante, é uma matéria que a gente fica com a matéria bem fácil de compressores até acessórios, mais ou menos. Depois, isolamento térmico já fica uma matéria um pouquinho mais complicada. Depois, tubulações também é um pouquinho mais complicado, porque a gente vai fazer o cálculo das linhas de sucção, de saída. E também, por fim, as cargas térmicas. As cargas térmicas é a gente realmente dimensionar o nosso sistema de refrigeração, seja ele para conforto, seja ele para alimentos ou qualquer coisa parecida. Então, primeiro aqui eu vou começar com vocês com uma história de onde que surgiu a refrigeração, o que acontecia antes de ter essa refrigeração e quem foi os primeiros povos datados que a gente tem alguma recordação que souberam utilizar algum tipo de bebida gelada ou comida gelada. Foram os chineses. Eles descobriram que uma bebida gelada com mais gelo, ou deixar a própria bebida gelada sem o gelo, deixava ela mais gostosa em muitos dos casos. Então, por isso, foi uma grande descoberta, né? Imagina, até essa época todo mundo só bebia bebida quente. Não existia nenhum outro tipo de bebida a não ser a bebida quente. E os chineses fizeram essas experiências aí, descobriram que era bom. E a partir disso, já começou a ser um produto comercial. Você comprar gelo, arrumar o gelo para colocar em bebidas e comidas. Então, isso aí já era um fator que a burguesia, digamos assim, que tinha acesso, porque os mais pobres raramente tinham acesso a algum elemento desse, a não ser que nevasse no local. Beleza. Outra história interessante. Os gregos e os romanos. O que eles faziam? Na época lá que eles tinham escravos, eles utilizavam esses escravos para subir lá em cima da montanha, pegar gelo e neve que tinha lá em cima dessa montanha. Então, você pensa a saga que era para essa pessoa sair lá da terra e ir para a montanha, que era muito difícil ainda para carregar gelo, ainda sendo escravo, pensa que situação horrível que era. Aí o que eles faziam? Pegavam esse gelo, essa neve,
colocavam em buracos na terra. E para que servia um buraco na terra? Esses buracos na terra eles serviam para conservar a temperatura do gelo. Então, servia como um isolante térmico. Eles faziam alguns buracos e com isso dava para conservar mais tempo. E o que eles faziam com esse gelo? Eles pegavam esse gelo para comer, para beber alguma coisa. Então, sempre foi fato usado para burguesia. Quem tinha dinheiro eram as pessoas que conseguiam ter esses benefícios, ou os monarcas, reis e assim por diante. Quem foi o primeiro a pensar em refrigeração? A gente teve o Francis Bacon, um filósofo, né? Filósofo e cientista bem conhecido, e ele foi o primeiro a pensar no conceito que daria para resfriar alguma coisa através de algum equipamento. Então, já em 1626, na época da Renascença, praticamente. Aí, já lá em 1683, um pouco depois, já teve o descobrimento do microscópio. E quando se descobriu o microscópio, descobriram as bactérias, as enzimas e os fungos. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram várias observações e viram que todos esses micro-organismos, eles se multiplicavam com mais facilidade em temperaturas maiores. Mas só que quando você deixava a temperatura menor de 10 graus, você via que esses micro-organismos não se reproduziam ou eles hibernavam. Aí o que eles pensaram com isso? E foi uma revolução. É que se a gente deixar o nosso alimento em uma temperatura mais baixa, a proliferação de micro-organismos vai ser muito mais lenta. E por isso foi uma revolução. A partir dali, já foi tentativas e tentativas de se conseguir essa máquina de refrigeração. Então, lá em 1775, quase 100 anos depois, conseguiram fazer os primeiros experimentos no laboratório. Então, tentavam retirar calor de um local e jogar em outro. Já aí depois, em 1834, aconteceu a primeira patente de uma máquina de refrigeração mecânica desse Jacob Perkins. Olha aqui a máquina dele. A máquina dele tinha lá o conceito de compressor, tinha o conceito de evaporador, condensador, e a partir disso, você retirava calor de um local e esse calor era rejeitado em outro. Então, era uma máquina lá de 1800 e pouquinho. Já tinha a primeira máquina térmica de refrigeração. Depois, lá em 1918, ó, já passou de 1800. Já depois de desenvolvido bastante, né, o sistema de refrigeração, depois de desenvolvido bastante os ciclos de refrigeração estudados, foi então criado o primeiro refrigerador automático movido a eletricidade, que não precisava de um motor enorme, que foi dessa empresa aqui, ó, Kelvinator Company. Essa empresa existe até hoje, se vocês quiserem ter noção, ela existe, se você pode entrar até no site dela para ver algumas coisas. Então, aqui, ó, alguns registros da época que você tinha essa Kelvinator, que olha, o refrigerador deles. Aí tá falando aqui, ó, que o tamanho do motor era pequeno para a época. E tá falando aqui, ó, qual que é a propaganda que tá escrita? O quão amável é o seu Kelvinator manteve a sua salada. Então, o quão amável manteve a sua salada? Qual a temperatura tão boa que você conseguiu manter sua salada ali durante mais tempo? Eram mais ou menos essas as propagandas. Ou essas propagandas aqui, ó, de outros refrigeradores, de outras empresas, por exemplo, dessa Frigidaire, no more ice, ou seja, sem mais gelo, você não precisava mais ter os vendedores de gelo. É uma coisa engraçada na humanidade, né, mas no nosso desenvolvimento, e é algo inevitável. Por exemplo, quando foi
inventada a lâmpada e energia elétrica, o que aconteceu com as pessoas que eram pagas todo dia para acender os lampiões que tinham nas ruas? Todas essas pessoas ficaram sem o trabalho natural delas, né? Tiveram que procurar outra coisa. Aqui também é a mesma coisa, no More Ice. Tinham muitas pessoas que trabalhavam com entrega de gelo para conservar alimentos para as pessoas lá nos Estados Unidos, por exemplo, que tinha um pouco mais de gelo, ou em outros locais você tinha um refrigerador que funcionava lá numa empresa grande, e essa empresa grande vendia gelo para os outros. Tinha bastante disso. Só que aí, com a popularização do sistema de refrigeração, tudo isso aqui foi acabado também. Então, esse profissional saiu do mercado. E a gente tem que pensar da mesma forma com a gente, com o que vai ser o futuro. Será que a gente está indo no caminho certo do futuro? Será que a gente vai ficar no passado? Então, o que eu peço para vocês é sempre se manterem atualizados da melhor forma possível, para ser sempre um profissional necessário. Então, olha aqui um histórico para gente. Existiam esses Icemans, os Icemans ou os Ice Delivery, que eram as pessoas que trabalhavam pegando gelo em algum local e distribuindo esse gelo para as residências. Então, isso aqui era um grande ramo, digamos assim. Ou Ice Delivery, que é a mesma coisa. Vejam que era cavalo, né? Não tinha nem veículos na época, porque depois que já começaram a ter os veículos, tinham máquinas térmicas e já tinham também um sistema de refrigeração. Vejam aqui a diferença da gente para um refrigerador lá de 1902 e um refrigerador de 2008. De 1902 parecia praticamente um móvel. O 2008 aqui já está até, não está tão atual mais, né, gente? Porque hoje em dia as geladeiras têm um processamento melhor que muito computador aí. Mas é isso, dá para entender. Agora vamos lá para os conceitos básicos que a gente vai utilizar aqui na disciplina inteira. O primeiro deles, que é a refrigeração. É aquele processo que eu vou retirar calor de um corpo, de um espaço, de um ambiente, com o intuito de reduzir a temperatura e tirar esse calor, transferir para um outro espaço, um outro lugar. A gente pode aproveitar esse calor em outro espaço? Pode, se você tiver interessado numa bomba de calor. Senão, você vai dispersar isso provavelmente no ambiente. Você tem também, ao invés da refrigeração, você tem um sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento é a gente abaixar a temperatura de um corpo até uma temperatura ambiente. Ou, no caso dos veículos, ele não vai abaixar até uma temperatura ambiente, mas vai abaixar até uma temperatura ótima. Por exemplo, os carros, vocês sabem que eles funcionam numa temperatura ideal de 70 a 90 graus Celsius. Mais do que isso, o motor já está esquentando bastante. Já corre perigo de alguma falha. Então, a primeira coisa é pensar que o arrefecimento vai trabalhar para deixar a temperatura naquela que você está pensando. No caso de um carro, como é que funciona? Você tem o sistema ali composto por um radiador. Esse radiador vai passar a água ou líquido de arrefecimento ali dentro. Tem várias aletas na maioria deles. Essas aletas aumentam a área de transferência de calor. Então, você está trocando o calor com o ambiente, abaixando a temperatura da água, que passa dentro do motor quente, tira a temperatura do motor e faz esse ciclo durante o tempo que for necessário. Uma curiosidade, por exemplo, nos carros, enquanto você não chega na temperatura ideal, o seu sistema de arrefecimento não é ligado. Então, você tem ali uma bomba de água que ela fica desligada enquanto a temperatura do seu motor não está ideal. E uma coisa interessante também é você pensar que quando seu motor ainda não está na condição ideal de temperatura, ele costuma ter rotações mais baixas, fazer umas variações, ter uma vibração maior, por causa que ele ainda não está na faixa ideal de temperatura. Podemos também
ter o resfriamento. O resfriamento é quando a gente tem que abaixar a temperatura de um corpo da temperatura ambiente até a temperatura de congelamento. Então, o resfriamento e congelamento são coisas diferentes. A gente vai ver cada uma delas. Então, o resfriamento, a gente quer abaixar, por exemplo, a temperatura da água até chegar em 0 graus, mas eu não vou congelar ela, porque para congelar eu preciso de um pouco mais de calor. Aqui é aquela diferença lá de calor latente e calor sensível. Um tipo de calor é para a gente trocar a temperatura, o outro tipo de calor é para a gente trocar o estado da nossa matéria. Então, aqui, logo em seguida, tem o congelamento, que é quando eu quero abaixar a temperatura de um corpo depois, ainda além da temperatura de congelamento. Quer dizer que o gelo está a 0 graus? Não. O gelo não fica a 0 graus. Provavelmente ele vai estar lá menos 13, menos 15, alguma coisa nesse estilo. Aí, depois de um tempo, que ele vai derretendo, porque vai tendo a transferência de calor ali pela convecção, condução e assim por diante. Aí você vai derretendo o gelo. O que é isolamento térmico? A gente sabe que o nosso espaço refrigerado vai ter uma temperatura menor do que a temperatura ambiente. Então, se você, na maioria dos casos, né? Claro que se você estiver lá na Rússia a menos 40 graus, seu refrigerador não está a menos do que isso. Mas, na maioria dos casos, a gente tem um refrigerador que tem a finalidade de ter uma temperatura menor que o ambiente externo. E para que a gente isole, ou seja, limite o fluxo de calor que está vindo ali da parte externa, para não ter contato com a parte interna, ou seja, ter o mínimo de contato possível, a gente vai colocar um isolante térmico entre o nosso espaço refrigerado e o ambiente, para que a gente use esse isolamento ao nosso favor, para trocar menos calor com o ambiente e gastar menos energia dessa forma. Quanto melhor isolado um sistema, menos energia ele gasta. O que é um agente refrigerante? Um agente refrigerante é aquele corpo ou fluido que a gente emprega para absorver o calor do espaço refrigerado. Então, por que eu não utilizo água para absorver calor? A água é interessante para você utilizar no sistema de arrefecimento. Mas no sistema de refrigeração, a gente utiliza dos refrigerantes, dos agentes refrigerantes, porque eles têm uma capacidade térmica bem maior de absorver calor, de trocar calor. Então, por isso que a gente utiliza desses agentes refrigerantes. Beleza. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Primeiro aqui do isolamento térmico. Isso aqui é uma manta de isolamento térmico, tem de diversos materiais. Vocês conseguem ver isso aqui em bastantes aplicações industriais, com essa telinha aqui de alumínio por fora, que essa telinha de alumínio serve para você trocar menos calor ainda com a parte externa, para evitar condensação também. A gente tem aqui esses tubos que são revestidos. Tem isso bastante em refrigeradores, freezer, ar-condicionado. Então, tudo isso aqui é bastante utilizado em ar-condicionado. Vocês conseguem ver isso em bebedores também, se um dia, se vocês quiserem dar uma olhada no refrigerador de vocês, vocês conseguem ver esses isolamentos. E um outro aqui, um outro aspecto de uma caixa térmica. Como é que funciona uma caixa térmica, gente? Ela vai resfriar alguma coisa? Não vai resfriar, porque a função dela é conservar a temperatura. Então, para você utilizar ela, o seu intuito é isolar a troca de calor que está ali dentro com a troca de calor com o ambiente que está de fora. Então, elas são, essas aqui de plástico são produzidas com o plástico, né? Eles provavelmente colocam um isopor aqui e um pedaço de ar, porque o ar é um bom isolante. O vácuo, desculpa. Aí o que você faz? Assim, por que às vezes a cerveja gela, o refrigerante gela, só se colocar ali muito tempo? É porque o gelo e essa latinha que você deixou ali estão trocando calor.
ou no caso aqui, a parte quente está trocando calor com a parte fria. Então, a parte quente está perdendo calor. Temos aqui uma aplicação mais comum que a gente consegue ver, nossos refrigeradores. Então, na nossa casa, sem um sistema de refrigeração purinho, conseguimos projetar algo assim também. Qualquer sistema de refrigeração. Ele tem todos os equipamentos aqui que são necessários. A gente tem o evaporador, tem o condensador, tem o compressor. Tudo isso aqui interligado, fazendo com que esse sistema funcione. Temos as câmaras frias. Câmaras frias também é uma área de atuação muito grande para os engenheiros, em que é bem requisitado o nosso emprego do nosso conhecimento para isso. Projeto de câmaras frias, isolamento de câmaras frias, projeto dos ventiladores, das linhas de sucção, de descarga, tudo isso é nós que fazemos. Aqui nós temos também algumas torres de resfriamento, no caso, que são utilizados bastante para resfriamento de grandes empresas. No caso também aqui temos uma refrigeração móvel, digamos assim, né? Aquela que são acopladas em veículos, o transporte em movimento. No caso, isso aqui é totalmente um sistema de refrigeração também, todo projetado de acordo com a necessidade aqui do produto que vai ser carregado. A gente vai saber tudo isso de acordo com o produto também. Cada tipo de produto tem uma finalidade diferente. Aqui é um equipamento de criogenia. Esse equipamento de criogenia é para você abaixar a temperatura de alguma coisa, de algum corpo, em temperaturas bem menores do que zero. Então, isso aí é de amplo uso para biomedicina, para as áreas biológicas que você utiliza isso, criogenia. E aplicações para conforto, um bom exemplo é o ar-condicionado, que é o mais comum, que geralmente precisa da assinatura de engenheiros mecânicos para dimensionar um ar-condicionado de grandes instalações, porque, se não me engano, o engenheiro civil não tem essa atribuição lá de sistemas de refrigeração, por isso quem tem que assinar é o engenheiro mecânico. Então, conheço vocês têm áreas de atuação aí na engenharia civil também. Sistema de refrigeração geral, assim, isso aqui são ar-condicionados, só que para uma instalação maior. Então, tem todos os tipos que a gente pode perceber. Sistema de ar-condicionado para veículos. Então, todo aquele sistema de ar-condicionado que era grandão ali, que fica nas residências, a gente tem que diminuir ele num ponto que ele caiba dentro de um motor de um veículo e também não consuma tanta energia. Supõe-se que a energia gasta por um ar-condicionado de um veículo é cerca de 10% a mais do que se gastaria de gasolina no veículo, né, em movimento. Mas aí você se pergunta, isso compensa ou não se você abrir o vidro ou fechar o vidro? Então, no caso, se você tiver com o vidro aberto na cidade, realmente compensa ficar com o vidro aberto, que o custo do ar-condicionado vai ser maior. Mas se por um acaso você estiver viajando em velocidades maiores do que 70 km por hora, já compensa você ligar mais o ar, porque o arrasto vai ser tão grande dentro ali por causa da abertura dos vidros, que o seu ar-condicionado vai te fazer gastar menos do que se você tivesse com o vidro aberto. Beleza. Então, aqui umas curiosidades. Existe uma refrigeração que chama refrigeração a gelo. É uma bem rústica, bem antiga. Se é utilizada hoje em dia, é para pouca coisa. O que acontece? Você tem um refrigerador que tem uma parte que é colocada uma pedra de gelo, nessa parte aqui, ó, superior, e você tem uma corrente de ar induzida aqui dentro para ficar passando no gelo e depois nos alimentos. Então, você vai trocar a temperatura com o gelo, que está numa temperatura mais baixa, e depois com os alimentos. Com isso, você vai, então,
reduzir a temperatura desses alimentos. Por que que isso é bom e por que que isso é ruim? Primeiro, por que que isso é ruim? A temperatura mínima é 0 graus, porque o gelo vai transferir, vai trocar calor nessa temperatura, na superfície dele. Você precisa constantemente fazer a reposição, então pensem o quanto que é difícil, complicado ficar trocando gelo disso. A eliminação da água e de degelo, quer dizer, o que é degelo? É quando o gelo derrete, se transforma em água, isso é o nosso degelo. Então, a gente tem que dar um fim para isso. É bem complicado de se fazer isso toda hora, né? E dificuldade também da controle da razão de troca de calor. Você não consegue controlar muito bem a temperatura, se você quer mais rápido, mais devagar. Então, é muito sem controle, por isso são desvantagens. Mas quais são as vantagens que isso ainda apresenta? É que vai evitar a desidratação de produtos. Então, se você colocar uma fruta, verdura ali, você vai ter uma aparência e um sabor bem melhor que se você tivesse colocado isso num refrigerador. Ele vai ficar bem menos seco. Vocês podem perceber que quando a gente coloca um negócio na geladeira, esse negócio seca. E o gelo também vai ser usado bastante para peixe, vegetais, carnes, etc. Por quê? Exatamente por isso, para deixar o produto fresco. Então, quando você vai numa peixaria ou num supermercado grande, dependendo do supermercado, você vai lá na seção de peixes, você vai ver que os peixes vão estar todos expostos em cima de gelo, ao invés de estar dentro do refrigerador, porque você não quer desidratar o seu gelo, ou o seu gelo não, o seu alimento, que é o peixe, né, no caso. Beleza. Então, a gente tem os tipos de refrigerante, né? A gente tem os refrigerantes que são líquidos, que é a base do sistema mecânico de refrigeração. E o que ele faz? Ele eleva a capacidade do que os líquidos têm de absorver quando eles vaporizam. Então, por isso que a gente utiliza pode utilizar o líquido, né? Porque quando eles vaporizam, tem uma capacidade de absorção de calor muito grande. Então, por isso que a gente quer utilizar isso dentro dos nossos refrigeradores. As vantagens. A gente controla essa vaporização, ou seja, sair do líquido e tornar vapor, que é iniciada e interrompida quando necessário. Então, se a gente colocar lá uma válvula de expansão, ela serve para alguma coisa. Ou se a gente colocar isso num trocador de calor, serve para outra. Tudo isso a gente consegue medir e fazer exatamente como a gente quer, com esses refrigerantes. Beleza. A temperatura de vaporização pode ser controlada pela pressão também. Então, quer dizer que, dependendo da pressão do meu sistema, eu controlo se ele vai vaporizar antes ou depois. O vapor pode ser facilmente coletado e condensado para ser novamente utilizado. Então, a gente pega todo aquele vapor que está dentro do nosso ciclo e ele vai ser condensado e virar líquido de novo para a gente utilizar de novo. Então, por isso que a gente utiliza, é uma das vantagens. E uma propriedade importante do refrigerante líquido é as baixas temperaturas de saturação. Quanto mais baixa a temperatura de saturação, melhor para a gente porque eu falei para vocês que quando ele vaporiza, a capacidade de troca de calor é bem alta. Então, quanto mais baixa a temperatura de saturação, melhor para a gente. Quais são os refrigerantes que a gente tem aí que são os mais importantes? Tem a amônia, R117. Inicialmente já falo assim para vocês, a amônia é o refrigerante mais perigoso utilizado e é o refrigerante que é utilizado em grandes instalações. Por exemplo, frigoríficos grandes aí, indústrias grandes vai utilizar instalações de amônia, mas ele é altamente perigoso. Para vocês terem ideia, para você ir para o hospital seriamente, com inalação de amônia, você precisa ter uma concentração no ambiente de 0,02%. Então,
Se vazou um pouquinho de amônia, digamos assim, 1 litro de amônia, que não é nada, num ambiente grande, você já pode ir para o hospital e ter sérias consequências. E se você tiver um pouquinho a mais, você já morre. Então, direto acontece acidentes com isso aí. Inclusive, a JBS aconteceu um segundo acidente com amônia e foi bem recentemente. Se vocês derem uma pesquisada, ou depois eu dou uma olhada aqui, eu vou até mostrar para vocês que isso é sério. A amônia é perigosa. A gente tem que projetar nosso sistema com carinho. Ô, Tem aqui Vinícius, também. tem Pode, algum acidente disso com a pode, amônia? Isso pode tem falar? passado. Aqui em Oi? patrocínio, ali na PIF-PAF, O que teve um aconteceu? acidente que vazou a amônia. Então, eu tenho certeza que o pessoal que teve contato com a amônia foi para o hospital. Certeza. E se não Foi, ficou muito mal, ficou uns 2 dias então, lá no setor. pois é, é um negócio terrível. Qualquer vazamento de amônia é altamente perigoso. Para vocês terem ideia, quando a gente vai projetar um sistema assim de amônia, tem que ter sensores de amônia onde que vai estar instalado, porque se não tiver esse sensor para a gente descobrir, o cara simplesmente morre ali, nem ninguém descobre, ninguém sabe nem o que aconteceu. Então, é algo bem importante. Tem aqui também o tricloro. Ixi, peraí, eu vou tentar falar isso. Tricloro monofluor metano. Tricloro monofluor metano. Beleza. É o ou popularmente conhecido como Freon 11 ou R11. Se não me engano, na nossa bancada de sistema de refrigeração utiliza um desses aqui, se é o 11 ou se é o 12, não sei. Temos também o dicloro de fluometano, que é o Freon 12 ou R12, que são conhecidos por esses nomes. O que eu vou falar com vocês, gente? Vou falar esses nomes aqui, ó, as siglas, não vou falar isso aqui tudo, não. Tem aqui o monocloro de fluormetano, o Freon 22 ou F22, e o tetacloreto de carbono, o R10. Tem outros também. A gente vai trabalhar bastante com R29, vocês vão ver que é bastante utilizado isso. Então vejam aqui, ó, 2 cilindros de amônia, bem vedados. Transporte com absoluto cuidado. Se um negócio desse vazar no ambiente, todo mundo que está em volta está absolutamente ferrado. Então, agora eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Eu acho que não vai sair som aí. Vocês falem para mim se está saindo algum som. Saiu nada não, né? Saiu não. É. Vou ver se tem algum tipo de opção aqui. Porque no Meet eu acho que não tem essa opção. Já em outro software que eu utilizei, tinha essa opção de você colocar o barulho, o som do app. Ok, então eu vou tentar descrever aqui para vocês. Não deu. Então, aqui está falando sobre o que é o circuito de refrigeração. Ele é feito pelo compressor. A gente tem uma diferença de pressão aqui, então você entra com uma pressão menor, sai com uma pressão bem maior. Então, a diferença de pressão é feita aqui no compressor. Para vocês lembrarem, o compressor ele trabalha só com gases. Se a gente trabalhar com líquido aqui no compressor, a gente estraga ele. Então, eita, volta. Então, o nosso fluido refrigerante, ele flui aqui na nossa tubulação.
que ele vai passar pelo condensador. O que o condensador faz? É aquela parte que fica de trás da geladeira, que é responsável por rejeitar o calor do nosso sistema de refrigeração. Então, ele vai pegar o calor que está ali dentro da geladeira e vai rejeitar isso do lado de fora. Tubo capilar ou válvula de expansão é responsável por fazer uma diferença de pressão também, para que a gente consiga chegar no ambiente que a gente quer, ou no evaporador, ou antes, na pressão necessária para vaporização ou não. Então, no caso aqui, ele sai do tubo capilar, ele sai, quer dizer, do condensador, vai para o tubo capilar, ou válvula de expansão, e depois ele vai para o evaporador. Evaporador, vocês conseguem ver mais claramente aquela parte que fica dentro do congelador. Tem alguns congeladores aí que tem umas placas com as ranhuras. Essas ranhuras aí é onde que passa o refrigerante. Esse refrigerante aqui passa dentro do evaporador. E qual que é a função do evaporador? É retirar o calor dos alimentos que estão guardados aqui. Então, você tem um evaporador bem maior no congelador e um evaporador um pouco menor na parte da geladeira, do refrigerador. Seis são acessórios que a gente utiliza. Esse filtro secador é para a gente reter impurezas também. Isso. Aí, foi de novo. Beleza, deixa eu voltar aqui. Inicialmente, quando acontece a primeira carga do nosso compressor, olha aqui, ó. Oh, mas de novo fez isso, vai ser bobo, gente. Vamos aqui, ó. Inicialmente, o que acontece? Você passa o seu fluido aqui dentro do compressor. Quando você está passando ele dentro do compressor, você está aumentando a pressão. Então, você está aumentando a pressão do seu sistema. E a temperatura ali também. E aqui está tudo em gás. Tudo em gás, ó. Tudo em vapor. Ele ainda está gasoso. Aí depois... Qual é o gás de geladeira? Oi? Qual que é o gás que usa na geladeira? Depende bastante, mas costuma ser aqueles lá, R12, R11, R22. Mas é praticamente esses. Qualquer um desses aí pode ser utilizado, dependendo do fabricante. Então, depois disso, que você ali elevou a pressão, você vai ter uma pressão constante, só que a temperatura vai abaixar um pouco. Então, a gente mantém a pressão, só que com a temperatura abaixando. O que acontece aqui? Ó? Você está abaixando a temperatura, o gás que estava superaquecido, ele vai voltar a condensar. Então, ele vai ficar um condensado até virar líquido. Então, depois a gente já tem o líquido subresfriado, né, que vocês lembram lá de termodinâmica e sistemas térmicos. Então, o que acontece aqui, ó, no nosso dispositivo de expansão? Você abaixou a temperatura e a pressão também.
Aí, ó, a gente vai diminuir a temperatura de forma abrupta, porque você está aqui, ó, dificultando a passagem com uma alta pressão, então a sua pressão e temperatura vão cair abruptamente aqui no nosso dispositivo de capilar, ou a válvula de expansão. E por que a gente quer diminuir a temperatura aqui? Para ele chegar ali dentro da parte do congelador, do refrigerador, com temperatura bem baixa, para absorver o calor dos alimentos. Então, ele vai estar numa temperatura menor do que os alimentos, e por isso o calor sempre flui aqui do mais quente para o mais frio. Por isso ele vai absorver o calor. Então, ali você já fica um líquido saturado, porque você aumentou a temperatura. E depois ele vai ser succionado para virar gasoso de novo. Isso aí. Beleza, aí com a introdução que eu fiz aí para vocês, vamos ver como é que vai ser a disciplina. Então, a gente tem aqui 35 pontos em provas, são 3 provas individuais, são 10 pontos em APS, no caso aqui não pode ser em lista ou nos exercícios que eu dou diariamente, pode ser qualquer um desses. 10 pontos no trabalho final, com a apresentação, então o trabalho final de vocês é dimensionar um sistema de refrigeração, pode ser uma câmara fria, pode ser um sistema de condicionamento de ar, tanto faz isso, um balcão refrigerado, qualquer coisa. 5 pontos em relatórios de prática em laboratório. Então, a gente, se não conseguir ir lá na faculdade para fazer essa prática, eu gravo a prática e vocês fazem um relatório. Vale 5 pontos. Então, disso aqui tudo deu 60 pontos. Por sorte, vocês não têm projeto integrador. Isso é bom ou ruim? O que vocês acham? Dá na mesma. É uma maravilha, né? Mas pensa, era 20... Entre classes, eu acho melhor não ter. Era 20 pontos em todas as matérias, hein? Só a raiva que a gente passa entre turma. Imagino. Também fiz projeto integrador, era bem complicado. Só que no caso era com 5 engenharias junto. Aí era bastante divergência. Então, teremos aqui, ó, em sala de aula 60 pontos, mais 20 pontos que são obrigatórios da avaliação colegiada, que é aquela avaliação que tem toda a matéria que a gente viu no semestre. E os 20 pontos da querida Avin, que vem de tudo e mais um pouco, né? Vocês sabem que a gente só dá uma olhada nas questões também. A gente não é a gente que elabora as questões. Vinícius, e como é que vai funcionar essas práticas no laboratório? Então, eu preciso de mais tempo para falar isso para vocês. Porque, se for possível, por um acaso, mais para o fim do semestre, a gente conseguir ir lá, a gente pode marcar alguma data assim, vai pouquinha gente, depois vai mais pouquinha gente, assim por diante. Ou, se não der certo, eu vou fazer que nem eu fiz com a disciplina de resistência dos materiais, que eu fui lá fazer as práticas eu mesmo, gravei todas as práticas que eu fiz e pedi um relatório. Então, vai depender muito da nossa situação aí quanto a isso. Ah, não, você tinha que melhorar logo, que as práticas é massa demais nessa matéria. Pois é, a gente tem lá um sistema de ar-condicionado, tem um sistema de refrigeração, dá para a gente trabalhar aí no efeito das válvulas, na abertura, da descarga, da sucção, tudo isso dá para a gente ver qual que é a diferença que faz. Mas, vamos ver, né, se dá certo. Então, quais são os materiais que eu utilizo? Aqui tem disponível para vocês aqui instalações de ar-condicionado.
Tem esse aqui também, ó, ar-condicionado e refrigeração. Tem o mais clássico de todos aqui na primeira parte da disciplina, que é a dos ciclos, que é o termodinâmica do Sengel. Vocês já conhecem ele muito bem, vocês já provavelmente já tem isso. Já trabalharam com isso lá em termodinâmica, trabalharam com isso em também sistemas térmicos. Então, vocês já estão habituados com esse livro. E também aqui, uma referência um pouquinho mais tranquila de vocês pegarem, que eu basei também bastante minhas aulas, que é esses materiais aqui de refrigeração do professor Rudimar. Material muito bom, lá da Universidade Federal do Paraná. E baseei bastante coisa no material dele. Eu vou disponibilizando isso aos poucos. Tem uma base teórica para esses slides aqui. Então, eu posso ir passando aos poucos para vocês. Acho que é isso. Agora, bora tentar lembrar um pouquinho nosso primeiro tema de refrigeração. Peraí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês têm que falar no microfone, eu escuto vocês, me ajudem. Eles estão perguntando, Vinícius, o que que faz refrigerar, né? Porque tem a variação de pressão que acontece lá no congelador, né? Onde ele puxa o calor pro ar. Só que eles estão achando que o fluido resfria só por causa da variação, mas na verdade o fluido resfria na hora que ele passa pela grade, né? O radiador, antes de chegar no compressor, né? Que ele troca calor com o ambiente, onde a nossa mãe costuma pendurar as roupas para secar, né? Não, é assim, ó. Onde que acontece o resfriamento do líquido que está ali dentro? Vamos pensar. O compressor, então, ele começa numa temperatura padrão. E passa pelo compressor, ele vai ficar numa pressão e numa temperatura mais altas. Só que aí, depois do compressor, ele passa justamente no condensador. Aí, essa parte que você está falando. Porque essa parte aí é onde que fica, ele está totalmente vaporizado, está na forma de vapor, aí ele vai trocar calor com o ambiente. Então, se ele estava mais quente, a hora que ele passou ali atrás da geladeira, ele vai ficar mais frio, porque ele está trocando calor ali com o ambiente. Então, dessa forma, ele está saindo ali do estado de vapor e está indo para o estado de líquido. Depois disso, aí ele vai para a válvula de expansão, porque ele já perdeu um pouco de temperatura ali no condensador, correto? Então, se ele perdeu a temperatura no condensador, aí sim, aquela válvula de expansão, que é aquela espiral, ela tem a função de dificultar a passagem do líquido. E dificultando a passagem do líquido ali que estava numa pressão maior, você vai conseguir reduzir a pressão e a temperatura exatamente com esse dispositivo. Então, ali você reduz para o mínimo a temperatura. Depois da válvula de expansão, ou tubo capilar, é onde que ele vai estar no mínimo. Aí ele vai entrar dentro do seu refrigerador. Aí, só aí que ele vai ter o contato com os alimentos. Porque o contato vai ser do nosso refrigerante o mais frio possível, trocando calor com os alimentos que estão mais quentes. Então, o alimento que está mais quente está transferindo calor ali para o fluido que está mais frio. E se está transferindo esse calor, então ele vai esquentar, vai aumentar a temperatura e depois vai voltar para o compressor na forma de vapor. E é basicamente isso. Mas a gente vai ver todo esse ciclo também, gente. Vamos dar uma olhada onde que ele fica vapor, onde que ele fica líquido saturado, vapor saturado, se vocês lembram bem disso, a gente vai ver isso bastante de novo. E outra coisa, gente, qualquer pergunta que vocês tiverem aí, abre o microfone, me pergunta, porque os comentários aqui não dá para ver na hora. Faz uma pergunta você mesmo aí, que eu tento responder na hora, para ser
de acordo com o tema, se tiver uma imagem ali que você está com dúvida, você já pode fazer a pergunta bem na hora. Então, deixa eu abrir aqui o outro material. Peraí que eu errei. Agora sim. Então, nosso primeiro tema que a gente tem que lembrar é do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é aquele ciclo que a gente fala que é o ideal para as máquinas térmicas e para os refrigeradores também. Eu vou lembrar aqui com vocês como é que a gente calculava das máquinas térmicas, como é que funcionava, e vou falar que dá para a gente fazer a mesma coisa com o ciclo de refrigeração. Então, beleza. Quem que era o Carnot? Eu acho que eu já falei isso para você em alguma disciplina. Então, era o Nicolas Léonard Sadi Carnot. Ele nasceu lá em 1796, morreu em 1832. Pode ver que o cara morreu bem novo. Na época, o pessoal morria numa facilidade muito grande. Ele foi um físico, um matemático, engenheiro, e foi também o primeiro autor de um modelo teórico de máquina térmica. O ciclo que ele criou foi conhecido como o ciclo de Carnot, que a partir desse ciclo a gente conseguiu ver alguns conceitos fundamentais da segunda lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica a gente já sabia. Com a criação desse ciclo, a gente conseguiu determinar a segunda lei da termodinâmica, que tem a ver com as máquinas térmicas. Então, como que funciona um ciclo de Carnot? Nós temos aqui uma fonte de temperatura, uma fonte de calor, numa temperatura mais alta, TA, uma rejeição de temperatura, numa temperatura menor. Temos aqui o nosso cilindro, que a gente está considerando para o nosso esquema, e um isolamento perfeito. Então, aqui, no caso, a gente está considerando isolamento perfeito. O que acontece, gente? A gente tem um processo de 1 para 2, que é onde que a gente está adicionando calor. Tem um processo de 2 para 3, que a gente, no caso, está perdendo a pressão, porque está expandindo. Depois, a gente tem de 3 para 4, a gente volta a comprimir, só que diminuindo a temperatura. Depois, de 4 para 1, também a gente comprime o máximo possível para, então, acontecer uma combustão, né, digamos assim. Mas só que vocês vão entender melhor nesse próximo esquema aqui. O que acontece, gente? Eu tenho aqui esse êmbolo e um pistão funcionando. Qual que é o primeiro passo do meu ciclo de Carnot? Eu tenho um fornecimento de calor numa fonte quente. Então, eu tenho aqui o meu esquema comprimido. Então, se ele está comprimido, qual que é a pressão dele? A pressão dele está elevadíssima. E se eu forneço calor, digamos assim, se você está pensando num pistão de um carro, a hora que você fornece a centelha, então acontece a combustão, por isso a pressão está altíssima. Então, de 1 para 2, você tem uma pressão alta, só que você diminui um pouco a sua pressão, porque você está expandindo o seu cilindro. Então, tá de 1 para 2, diminui a pressão, porque você está expandindo o cilindro, e aumenta o volume. Mas, uma coisa interessante, de 1 para 2, está tendo o quê? Troca de calor, porque eu estou fornecendo calor a uma temperatura constante. E por que eu estou numa temperatura constante? Como se eu estou fornecendo calor e estou numa temperatura constante? Porque quanto mais você expande um gás, mais ele tende a ficar mais frio. Mas só que você está fornecendo constantemente calor. Então, o calor aqui fornecido, na parte de baixo, está compensando essa expansão. E como o sistema é totalmente isolado, você não tem problema de troca de calor com o exterior. Depois, processo 2.3. O que acontece? Você está já num processo aqui, ó. 2.3 vai ser adiabático.
é um processo adiabático porque acabou a troca de calor. Cessou a fonte de calor, eu não tenho mais troca nenhuma de calor, por isso que de 2, 3 aqui essa reta para baixo, entropia constante. E de 2 para 3 eu tenho a diminuição da pressão. Aqui, ó, diminui minha pressão e aumentei um pouquinho mais o meu volume. Depois, de 3 para 4, o que acontece? A rejeição do calor. A rejeição do calor, então, aquele calor que eu peguei aqui no início, transformei ele em trabalho, agora eu estou rejeitando o restante do calor que estava ali dentro. Então, rejeitando esse calor de 3 para 4. O que está acontecendo? Você está diminuindo o seu volume e elevando sua pressão, porque você está comprimindo isso aqui de novo. Então, de 3 para 4, troca de calor. Você sai de entropia maior para entropia menor. E depois de 4 para 1, a gente também não tem nenhuma troca de calor, entropia constante, mas você tem uma compressão. Então, você comprimiu o gás, o que acontece? A temperatura sobe e a pressão também sobe. Então, com esses dois aqui, a gente tem o nosso funcionamento. Então, é o mesmo princípio lá do nosso tubo capilar, que eu falei para vocês. Se você diminuir a pressão, você vai diminuir a temperatura. Se você aumenta a pressão, você também vai aumentar a temperatura. Por causa disso que a gente consegue aquilo. Então, aqui um videozinho para mostrar isso para vocês, o funcionamento. Então, a fonte fria é azul e a fonte quente é vermelha. Primeiro eu tenho, ó, fonte quente. O que está acontecendo, gente? Eu estou fornecendo calor aqui no meu sistema. Expansão isotérmica, na mesma temperatura. Então, aqui, ó, você está expandindo, diminuindo a pressão e aumentando o volume. Depois, você tem um isolamento térmico aqui na sua máquina. Ó, isso aqui é um isolamento. Você vai ter uma expansão adiabática. Vai ter uma variação de temperatura apenas pela variação de volume. Então, se você aumenta o volume, sua temperatura diminui. Então, tá ali, ó, aumentando o volume. Depois, rejeição de calor. Você está rejeitando agora. Rejeitando calor, troca de calor. Só que a sua pressão está aumentando, porque você está, no caso aqui, comprimindo. Só que a temperatura é constante, gente. Lembrem disso. Depois, eu tenho a compressão adiabática, que acabou a troca de calor, você está só comprimindo os gases aqui dentro, então por isso você vai aumentar a pressão e a temperatura. Beleza. Deixa eu pôr aqui de novo, ó, só para vocês verem novamente. O negócio funcionou. Expansão isotérmica. A temperatura é a mesma. Expansão adiabática, sem troca de calor agora. Compressão isotérmica. E a compressão adiabática. Beleza, gente. Olha os créditos aí para quem fez. Muito obrigado, ficou muito bom. Beleza, como que a gente calculava o rendimento de uma dessas máquinas? Então, o rendimento da máquina de Carnot é o máximo de rendimento que uma máquina térmica pode ter sobre uma temperatura da uma fonte quente ou a temperatura da fonte fria. Ou seja, uma temperatura de fornecimento de calor e uma temperatura de rejeição de calor. Então, se alguém algum dia te perguntar se aquela máquina que o cara projetou é possível, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. Você vê o rendimento da máquina térmica de Carnot. Se o rendimento da máquina for maior do que essa, então a gente vai falar, não é possível, isso é uma máquina que não existe. É uma das questões que mais caem no ENAD de engenharia mecânica de todas. Sempre, todo ENAD tem uma questão dessa, da gente comparar se a máquina pode existir ou não. Isso aqui funciona para máquinas térmicas
e funciona também para refrigeradores, que a gente vai ver que vai calcular o COP. Então, como que a gente calcula o rendimento? 1 menos a temperatura sobre a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembrando que aqui, nesse caso, que é totalmente reversível, que a gente fala, é um sistema reversível, você pode ir de 1 para 2, 2 para 1, que vai acontecer a mesma coisa, a gente consegue trocar as temperaturas pelos calor também. Então, você põe QF ou QQ. Só nesse caso, lembrem disso. Então, a temperatura sempre em Kelvin, gente. Trabalhem com a temperatura em Kelvin. Então, um exemplinho aqui. Uma máquina térmica de Carnot tem sua fonte quente, uma temperatura de 227 graus, e a sua fonte fria de 27. Qual que é o rendimento dessa máquina? Eu tenho aqui a temperatura da fonte quente, a temperatura da fonte fria, então é bem simples. Vou utilizar aquela equação, temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Então, TB da fonte fria, TA da fonte quente. Substituindo isso e transformando isso tudo para Kelvin, colocando mais 273, eu vou achar a minha eficiência de 0,4 ou 40%. Quer dizer que uma máquina térmica trabalhando nessa faixa de temperaturas é o máximo que a gente vai conseguir de eficiência. Mais do que isso, é mentira de alguém que está te falando. Então, beleza. Deixa eu só pesquisar isso aqui, ó, para mostrar para vocês. Eu estou postando aí a notícia, para vocês derem uma olhada. O vazamento de amônia que teve aqui numa fábrica da JBS, ele foi lá no interior de São Paulo, aconteceu agora no dia 21 do mês passado, então faz pouquíssimo tempo, aconteceu lá em Linz. Aqui, ó, foram socorridos com intoxicação. Beleza. 7 funcionários passaram mal. Beleza, então todos foram internados, né? Aqui, todos foram medicados. Isso porque ainda deu sorte, né? Poderia ser bem pior. Então depois vocês deem uma olhada nisso aí. Gente, depois vai ter uma atividadezinha, né? No portal, relacionado a alguma coisa que eu falei. Como eu falei para vocês, só hoje eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas só que vai ser só essa semana. Semana que vem isso aqui já volta ao normal. E a gente vai ter nossas aulas depois também do intervalo. Então, gente, alguma dúvida que vocês ficaram nessa introdução? Por enquanto, tranquilo. A Beirute, eu acho que não foi amônia, não. Foi outra coisa de material de foguete. Foguete, esses ornamentais. Fogos de artifício, essa é a palavra técnica. Beleza, gente, deixa eu encerrar aqui a gravação. Ó, se inscreve no canal, dá o joinha. Excepcionalmente hoje, gente, boa noite. Até mais para vocês. Até sexta-feira com nossa aula de introdução de geração e distribuição de vapor. Gente, um abraço aí para todo mundo. Até mais. Até mais. Falou. Sucesso aí para nós nesse semestre.